Paz do Senhor Jesus, amém? Quando a gente volta das férias, a gente volta com delay, né? Aqui a gente estava louvando com um delay, mas é assim mesmo. Eu vou pedir que vocês, por gentileza, fiquem em pé. Pegue o seu celular, dê um Google e bote aí assim: hino da harpa, guarda o contato. Quem lembra desse? Esse é do Velho Testamento, né? Abraão cantou. Eu estava lá, back vocal dele. Bota aí: guarda o contato. Guarda o contato. Eles fizeram uma atualização desse hino só com a mudança da palavra contato, né? Guarda o contato é o hino 77 da harpa cristã. Antigamente se cantava contacto. É na época que farmácia era com PH, meu amigo. Você imagina esse hino aqui? Acho que Lutero cantou na Reforma Protestante. Mas é uma letra muito forte. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Bem forte. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser, olha que lindo, Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, oh glória, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador.
Louvado seja o nome de Jesus. Ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, versículos 16 e versículo 17. A Sociedade Bíblica do Brasil colocou um tema aqui: o poder do Evangelho. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: o Evangelho é poderoso. Aleluia. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Repita isso: o justo viverá pela fé. Agora de maneira pentecostal: o justo viverá pela fé. Aleluia. Pode se assentar. Eu vou pedir a alguém que ligue o disjuntor desse ar-condicionado, porque Priscila é friorenta, mas eu sou calorento. E eu estou aqui sentindo um queimor, mas é o queimor do calor. Não é? Meus irmãos, estava com saudade. A gente sempre tira 15 dias de julho em janeiro para pegar as férias dos meninos, mas acho que ligou agora, né? Agora vai. Aí a gente dorme, mas fica um delay. Mas quando a gente volta, né? Mas louvado seja Deus, porque depois que eu fiz psicanálise, eu descobri que sono é alimento. Você pode ver, quando o caba surta, o psiquiatra dá logo um remédio e acaba dormindo. Deixa ele dormindo aí 3 dias. Aí o surto vai lá para baixo. Entendeu? Porque o sono é alimento. Se tiver alguma coisa perturbando seu sono, está errado. Deus nos criou para trabalhar, mas também para dormir. Aleluia. Não é? E tem 2 coisas que eu gosto na vida: é dormir e comer. É bênção, meu amigo. O cara trabalha só, tem que ter direito, né? Em nome de Jesus, não é possível um negócio desse. E antigamente eu não tirava férias, não. Metida besta. Aí eu disse: eu trabalho. Aí um dia Deus disse a mim assim: sabe por que você não tira férias? Porque você não confia em mim. Você pensa que é você que se mantém. Você tem que aprender a descansar. Porque o descanso é um ato de fé, viu? O maior desafio do crente é confiar. A gente tem que fazer um esforço gigante para aprender a confiar em Deus. Olha para você agora. A luta toda é essa. A gente vai aprender a confiar. Isso não quer dizer que a gente vai ser malandro, não, entendeu? Ficar sem fazer nada, né? Trabalhar dando o seu melhor em paz. Em nome de Jesus. Que a pior desgraça do mundo é o cara trabalhar feito um condenado e ainda agoniado. Nós temos que trabalhar com o coração em paz, porque o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é com a tua família, o Senhor é com as tuas provisões espiritual, emocional, material, tudo. Deus é seu pai. Ele é meu pai. E Ele cuida da gente. Confia em nome de Jesus. Então, esse texto é um dos textos mais magníficos da Escritura Sagrada. Meus irmãos, você sabia que Deus colocou a eternidade dentro de você? Está lá em Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do homem, do ser humano, né? A palavra hebraica ali é ser humano. Eu vejo o que acontece. Nós temos uma fome eterna, uma fome infinita. Entenda do ponto de vista espiritual, ok? Estou falando de fome espiritual. E essa fome não vai ser satisfeita pelas coisas desse mundo. Esqueça, viu? Não tem nada nessa terra que satisfaça a sua fome de eternidade. Nada. É como se fosse um buraco negro. Você vai botando coisa e não satisfaz. Os prazeres da carne, muito menos. Tem pessoas que querem saciar a sua fome de eternidade. Prazer, uma coisa louca. E não satisfaz. Cada dia fica mais angustiado. Porque eu com 19 anos vivi coisas que meus 4 avós nunca sonhei em viver. Os pecados que eu cometi, nunca contei para eles. Foram para o túmulo
como diz os antigos. E eu não tinha coragem de chegar para meu avô e dizer: vô, eu fiz isso. Se eu contasse, eu morria de desgosto. E eu, quanto mais pecava, mais angústia. Quanto mais dava lugar aos prazeres da carne, mais vazio. É impressionante. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E não é só morte física não, é morte espiritual, é morte psicológica, é morte dos relacionamentos, é morte financeira, é morte de todo tipo. Mas Jesus é a vida. Jesus é a vida. O diabo muito menos. Se você se entregar às propostas de Satanás, é que não vai saciar a sua sede de eternidade, muito menos. Mas tem uma coisa que às vezes a gente busca, que acha que isso também vai saciar a nossa fome de eternidade, que é religião. Tem pessoas que não são imorais, não são devassas, não são pecadoras, são mega religiosas. E elas buscam satisfazer a sua fome de eternidade na religião. E elas também não satisfazem. O caminho da religião é o caminho do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo era religioso. O filho pródigo era doido. Mas o outro era certinho e insatisfeito. Espírito de bastardia. A fala dele com o pai é fala de bastardo, não é fala de filho. Não só existe a bastardia dos pecados carnais, existe a bastardia da religiosidade. Tem muito religioso bastardo, que não desfruta de filho amado, vida de filho amado, vida de filha amada. E você percebe na fala, não é feliz, o olho não brilha, não tem felicidade ao falar de Deus. Quando ele fala de Deus é um peso. Quando ele abre a Bíblia, lê um versículo, parece o capeta pregando. Não traz paz. O céu não desce, irmão. Porque religião e evangelho são coisas bem distintas. E é sobre isso que eu vim falar hoje, em nome de Jesus. A diferença entre evangelho e religião. O apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, escreveu para a igreja de Roma, e ele está falando sobre o poder do evangelho. É interessante a gente entender quem está falando e o contexto que Paulo está falando. Paulo está pregando em Roma. Aliás, perdão, está escrevendo uma carta aos romanos. Roma era a Babilônia da época, a Nova York da época. Tinha de tudo lá, irmãos. Cultura elevadíssima, filosofia elevadíssima. O que você pensar de vanguarda da época era Roma. Roma era o top das galáxias. Era como se o cara dissesse assim: eu vou a Nova York. É Roma. Lá tem, é o berço, né, de muita coisa. Se você estudar o romanismo, a cultura romana, na história, a história normal da escola, você vai ver. Até hoje as pessoas, o sonho de muita gente é visitar Roma. Os achados arqueológicos, as coisas de Roma, né? Aquelas coisas, os saberes filosóficos de Roma. E Paulo está escrevendo para essa cidade mega cultural, uma grande metrópole da época. E ele está dizendo assim: eu não me envergonho do evangelho, porque a mensagem do evangelho para essa cultura, para essa cidade tão desenvolvida, era uma vergonha. Um Deus crucificado, um Deus humano, um Deus sujeito à mão dos homens que colocam ele na cruz. Para muita gente isso era uma vergonha, porque muitos cristãos que estavam se convertendo a essa ideia em Roma estavam com vergonha, porque eles iam conversar com os filósofos, os pensadores, o povo desenvolvido, esses intelectuais. Aí dizia: meu Deus, morreu e ressuscitou, cara. Que negócio ridículo é esse? Você já viu alguém dizer isso para você? Irmãos, a mensagem da cruz, Paulo diz isso claramente: a mensagem da cruz para quem perece,
para quem está nesse mundo, preso nesse cárcere, é uma loucura. É uma loucura. Eu tenho um familiar meu que ele me sabatinava todo culto de Natal. Aí ele chegou para mim um dia e disse assim: eu não entendo esse negócio de Jesus ter que morrer. Como é que é isso aí? Eu digo: olha, eu entendo mais ou menos. Eu só creio mesmo. Se eu entendo claramente, eu estou mentindo. Eu entendo pela fé. Eu vou tentar explicar aqui, explicar. E o senhor só vai crer se mudar mesmo. Porque é um negócio louco mesmo. É louco isso aí. Um homem numa cruz para me salvar. Então Paulo está dizendo: eu não me envergonho dessa mensagem. E o cara que está dizendo isso é um mega intelectual. Ele conhecia tudo que rolava em Roma. Ele tinha cidadania romana também. Ele era judeu de cidadania romana. Ele conhecia tudo do judaísmo, tudo do romanismo, tudo da filosofia, tudo da linguística. E ele disse assim: o que me salvou foi essa mensagem, que para muita gente é uma loucura. Louvado seja o nome de Jesus. Então Paulo está pregando uma mensagem que para muita gente é uma vergonha. Sabe, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com religião. Tem um pastor batista, Glênio Paranaguá. Ele é um senhor de idade, já é um ancião. E ele escreveu um livro, que é chocante o tema. Ele é um homem que estuda a Bíblia há muitos anos. Ele não é um menino na fé que chegou agora. Lê a Bíblia há pelo menos 40 anos. Então é um cara que está aí nesse negócio há muito tempo, mergulhando nesse negócio. E o Glênio Paranaguá diz assim: religião, uma bandeira do inferno. Eu digo: meu Deus, que tema forte. Aí eu digo: vou comprar o livro. Aleluia. Eu gostei. Fiquei chocado positivamente. Não é? E ele diz isso. É forte? É, mas é verdade. O apóstolo Paulo, meu irmão, se você estudar a biografia de Paulo, no Novo Testamento tem ninguém mais religioso que Paulo, não. Antes de conhecer a Cristo, entendeu? Mega religioso. Daqui a pouco a gente vai ler aqui um pedacinho da religiosidade dele. Então Paulo, ele entendeu que a religião não salva. É a primeira coisa que você tem que entender se você quiser saber a diferença entre evangelho e religião. Repita comigo: religião não salva. Só quem salva é Jesus. E ele não é uma religião, não é? Uma vez eu estava pregando e eu disse: Jesus não veio implantar religião. Aí um matuto chegou para mim e disse: pastor, quando o senhor disse que Jesus, quando eu era pastor lá no interior de Matuto, ele disse: quando o senhor disse que Jesus não fundou religião, eu parei de entender o resto do sermão. Eu disse: foi? Ele foi. Eu fiquei chocado. E eu não consegui entender mais nada. Eu fiquei esperando terminar o culto para conversar com o senhor. Ele veio acima de mim, parecia um pitbull. Aí ele disse assim: eu não entendi esse negócio não. O senhor falou lá, não entrou nada. Deu uma agonia na minha alma. Eu disse: foi, irmão, por quê? Foi que você não entendeu? E eu não acredito nisso não, porque a religião é uma coisa boa. Aí eu disse: meu amado, você tem que entender o seguinte: se religião fosse uma coisa boa, como você está dizendo, Jesus tinha fundado uma. Veja, você já leu a Bíblia há algum tempo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: me diga o nome da religião que Jesus fundou. Vamos conversar aqui. O senhor está sendo honesto comigo, eu estou sendo honesto com o senhor. Papo reto. Eu quero que o senhor me diga qual foi a religião que Jesus fundou. Como é o nome dela? Calado, silêncio. A gente ouve aquelas horas dos grilos. Porque ele não fundou a religião. Jesus fundou o catolicismo, o protestantismo, o islamismo. Qual foi a religião que Jesus fundou? Diga aí, irmão. Jesus instituiu a igreja dele, que não tem placa. Jesus instituiu o reino de Deus, e ele disse: não será colocado em templos feitos por mãos humanas, o meu reino está em vós. Dentro
Você já imaginou que loucura? Para a lógica humana, o reino de Deus dentro de um pecador como eu e você. Por que a gente está aqui numa quarta-feira, levantando a mão, e louvando, e não sei o que, com delay, sem delay? Quem é louco? O crente é o povo mais feliz e mais louco da terra. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu não entendo vocês, não sei quantos anos, na mesma igreja, os mesmos músicas, o mesmo livro, a Bíblia, né? O mesmo livro o tempo todo, não enjoa não? Eu digo: meu irmão, você não entendeu. Você não está entendendo? Isso é um negócio, é um borogodó tão poderoso que você não entende. Você tem que experimentar esse negócio para você entender, porque se eu explicar algumas palavras, eu não consigo. As palavras ficam paupérrimas, pobre, pobre, pobre de marredeci. A gente não consegue dizer não. Você tem que viver a experiência, meu irmão. No dia que você levar uma patada do leão de Judá, você vai se apaixonar pela Bíblia, você vai cantar sem parar, você vai orar direto, ainda vai ganhar muita alma para Jesus. Aí ela disse: ore por mim que eu estou precisando desse negócio. Eu disse: vamos orar. Em nome de Jesus. Porque assim, qual é a explicação? Não é? Eu vim de uma vida louca, de drogas, promiscuidade. No dia que eu encontrei Jesus, com 19 anos de idade, verdadeiramente, no começo da minha caminhada, era muita vontade de voltar para a vida louca. Vinha à vontade. Mas você sabe uma das coisas que me prendia no caminho do Senhor, que não deixava eu voltar para lá? A paz do Senhor. Porque eu pensava assim: se eu voltar, eu perco essa paz. E eu sei o que é viver sem ela. E eu não quero mais perder a paz do Senhor, nem a paz juvenal. Eu fico aqui lutando contra a minha carne, que nem diz o apóstolo Paulo, esmurrando minha carne, mas a paz do Senhor não vai sair de mim mais não. Uma das coisas que mais me prendia era isso. Eu dizia: meu Deus, eu não quero aquela perturbação que eu tinha antes não. Aquela alma angustiada, só pensava em morrer, 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 morrer. Quando a paz do Senhor entrou em mim, parecia um ser humano. A paz do Senhor é tão poderosa que ela é concreta. É uma coisa que você só falta pegar assim, entendeu? É um vulcão. Um vulcão de paz. Uma coisa que não tem baseado que deixa o cara, meu irmão. É loucura, meu amigo. Aleluia. Bom, mas vamos lá, né? Vamos perceber aqui quais são as diferenças então. Vamos tirar a palavra do singular e botar no plural. A primeira pergunta foi: qual a diferença entre evangelho e religião? Vamos multiplicar isso. Quais as diferenças entre evangelho e religião? Então, você que gosta de anotar, quiser anotar, celular, no papel, anote aí. Religião. Em primeiro lugar, a religião trabalha com mérito próprio, justiça própria. Ou seja, quem salva você é você, com as suas boas obras, com sua justiça, com sua caridade, com seu jejum, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e toma fazer, toma fazer, toma fazer, toma fazer, o cara não se sente salvo nunca. Porque o que tem de gente caridosa, bondosa, justa aos olhos humanos, mas sem paz, não é brincadeira não. Não pense que só é angustiado quem vive no mundo do pecado moral. Tem muita gente corretinha que não tem paz não. O coração é angustiado. Faz obra, faz obra, faz obra, faz obra. Eu tenho um amigo meu, que hoje é pastor, para a honra e glória do Senhor. Ele era espírita kardecista, dava palestras, convencia as pessoas do negócio, discipulava o pessoal. E ele me deu um testemunho assim, ele disse: Valdemar, eu percebi que aquela mensagem não tinha tanto poder no velório do meu pai. Quando eu vi meu pai no caixão, tudo aquilo que eu acreditava não me consolou. Se tem uma coisa que testa a teologia do cara, é a tal da morte. São duas coisas que testam se a teologia é boa ou ruim: é deserto e morte, irmão. Você pega uma teologia, muita gente abraça uma teologia num momento bom da vida. Não, essa teologia é maravilhosa, leva ela para o deserto para ver se ela sobrevive.
leva ela para um velório com câncer, com uma falência financeira. Aí a teologia é boa. Quero ver quando ela é boa, é quando ela sobrevive. E o evangelho sustenta você. Na bonança, na falência, na morte, que a gente vai para a velório de crente de verdade, tem choro, tem lamento, mas não tem desespero. Porque o ateísmo acredita que a gente vai virar poeira cósmica. O evangelho não. Você vai ser você do outro lado do Jordão, parecido com um anjo. E você vai encontrar quem você ama. E se você quis se converter, que está do lado de lá, chegou antes de você, e vai encontrar Abraão, e eu vou conversar com Adão, aquele abençoado. Para que tu comeu esse negócio, meu irmão? Porque a gente sofreu com esse negócio. A humanidade toda. Não é? Então veja que a sua escolha não afeta só você. Pode afetar gerações. Por milênios. Não esqueça disso. Oh glória. Oh glória, misericórdia, né? Então, veja que mensagem. Religião é mérito próprio, justiça própria. Você tem que ser o seu próprio salvador. E ninguém consegue. No final ninguém consegue. Segunda coisa, religião é foco na performance, foco no externo, foco no ritual, foco na demonstração, e não sei o que, e vai para lá, e pá, e todo mundo acha você maravilhoso, mas lá dentro está tudo podre. Isso é palavra de Jesus, não é minha não. Ele olhou para os religiosos, os fariseus, e disse assim: sepulcro caiado. E todo mundo dizia: homem de Deus. Você já imaginou? Você está numa igreja, homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. Chega um camarada lá de Nazaré, lá da Muribeca, aí diz assim: sepulcro caiado. Todo mundo aqui achava que era homem de Deus. Jesus olha para o religioso e chama de sepulcro caiado. E Jesus é aquele que tem olhos de fogo. Ele vê na alma, ele vê lá dentro. Ele não vê do lado de fora, ele vê o coração. Então o religioso, você quer testar o religioso? Chama ele para orar, só você e ele numa salinha. Ele não gosta não. Vamos orar no negócio sem graça. Eu gosto de orar na frente de muita gente assim. Aí ele chega aqui e dá um show. Religioso é terrível para novo convertido. Quando eu vejo um cara muito religioso, eu não indico para discipular novo convertido. É a pior desgraça do mundo. Porque o novo convertido não cresce com ele, fica com temor, né? O novo convertido chega lá, rapaz, ele ora de um jeito, eu não vou orar nunca assim, não é? Se você está diante de um novo convertido, seja simples, meu irmão. Contemple o estágio da fé daquela pessoa. Quando eu jogava pelada lá no Detran, que via um jogador que se escava, não fazia gol, a gente dizia assim: só quer rebolar. Não é? O cara cisca, não dá em nada esse negócio, não tem um gol. Entendeu? Então assim, é performance, não tem espontaneidade. O cara não é sincero, entendeu? Ele não é sincero. A pior desgraça do religioso é a falta de sinceridade. E eu estou cada dia mais vacinado contra esse negócio. Porque assim, quando eu vejo o cara assim, bonzinho demais, eu saio de perto. Meu Deus, isso aí, aquele cara assim, bonzinho. E todo mundo adora ele. Eu digo, tem alguma coisa errada. Quando todo mundo está gostando de você, tem alguma coisa errada. Porque você está fazendo papel de ator. Quer ver você ter gente que lhe ama e lhe odeia? Seja você mesmo para você ver. Na hora que você assumir a identidade que Deus lhe deu, se prepare. Você vai ser amado e odiado. Porque tem gente que não vai gostar não, meu irmão. Você vê o próprio Jesus, era assim. Olha, Jesus, quando nasceu, já queria matar ele. Não precisou nem crescer. Bebê, já tinha o plano. Tem que matar. Terrível. Não é? Por quê? Porque ali estava toda a verdade. Louvado seja o nome dele. Agora, qual é o fruto da religião? A desgraça é agora. Porque o cara é performance, mérito próprio. Qual é o resultado? Número 1, vive na base do medo. É medo. Medo é um medo que não acaba nunca.
Segunda coisa, culpa. Meu amigo, é culpa, culpa, culpa o tempo todo. Medo, culpa. E toma desempenho. E toma desempenho para aplacar o medo, para aplacar a culpa. E não passa. Não cura esse negócio. A não ser que aconteça com você o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aí eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Filipenses 3. Veja a conversão de um fariseu aí. Você já viu conversão de cabra ruim, né? Mas agora veja a conversão de um religioso. Esse texto aqui, Filipenses 3, de 1 em diante, fala da conversão de um religioso. É lindo esse texto. Paulo diz assim, Filipenses 3, de 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 11. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Em verdade, eu também poderia confiar na carne, se eu quisesse. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha só que tesouro isso aqui, meus irmãos, que pérola. Paulo está dizendo, toda aquela minha religiosidade judaica não me serviu de nada, porque eu encontrei um tesouro, uma pérola, um bem sublime, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Agora vamos para o Evangelho. Falamos das características da religião, agora vamos para o Evangelho. É onde você vai ver a grande diferença. Em primeiro lugar, o Evangelho não trabalha com mérito próprio, trabalha com a graça. Em Efésios 2, versículo 10, Paulo diz, nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então a sua salvação não está nas suas mãos, está na mão do Senhor. O profeta Oséias diz assim, ao Senhor pertence a salvação. Diga para o seu coração assim, o Senhor é o dono da minha salvação. Agora diga para a pessoa do seu lado, o Senhor é o dono da tua salvação. E nunca mais deixe ninguém mandar nela. Uau! É porque ninguém pode julgar a salvação de ninguém, meu irmão. Ninguém tem essa autoridade. E louvado seja Deus. Tá certo? Ninguém tem poder de botar ninguém nem no céu nem no inferno. Só Jesus. E aleluia. Então a primeira coisa é essa. A salvação é pela graça, não é pelos méritos. Segunda coisa que o Evangelho traz, que é diferente de performance religiosa. O Evangelho, ele mostra que depois que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, a partir desse momento, a minha vida vai ser uma vida de mortes e ressurreições, mortes e ressurreições, mortes e ressurreições, até ser dia perfeito na presença de Deus. Então eu uso essa máxima para discipular, aconselhar casais, para tudo. Deus me colocou na responsabilidade porque eu tenho que cuidar de uma família toda, marido, mulher, filho, tudo, até os pets. Aí cheguei lá, um caos total, a casa apocalíptica.
Eu digo, meu Deus. E tudo conhece a palavra, mas está numa crise. Porque crente passa por crise também, não pense não, viu? Aí eu digo, meu Jesus, aqui tem que morrer um monte de coisa para ressuscitar um monte de coisa. Aí falaram, escutei. Quando eu pude falar, eu disse, só tem uma solução: morrer e ressuscitar. Então a gente tem que discutir aqui o que é que tem que morrer na história dessa família e o que é que tem que ressuscitar na história dessa família. O que é que tem que morrer que não agrada a Deus e o que tem que ressuscitar que agrada a Deus. Estão dispostos? Eu já estou com a pá para sepultar aqui, o chão já está cavado. Bora. Não pode demorar muito não, Jesus está voltando. Aí fizeram o acordo, vamos pastor, vamos sepultar. Eu digo, então bota a lista aí, cada um bota a lista do que não presta. Aqui botou a lista maior para variar, foi a mulher. Pense na lista, olha, minha irmã, que B.O. é isso, aleluia. É porque ela é detalhista, né? Ela vê o que ninguém vê, esse negócio, né? Olho de águia. Mas é isso, velho. Isso é com todos nós. Eu penso nisso. Digo, Senhor, o que é que tem que morrer em mim hoje? O que é que tem que morrer em mim nessa época da minha vida? Vou fazer. É 56, eu já perdi já. 55, né? Então veja, não, vou fazer 55, né? É isso mesmo, é pronto. É bom que a gente esquece a idade, né? Amém! Eu estou com a mente na eternidade. Então o que acontece? Eu quero saber, Senhor, vou fazer 55 anos esse ano. O que é que tem que morrer em mim? E o que é que tem que ressuscitar? Para eu ser um marido mais parecido com Jesus, um pai mais parecido com Jesus, um pastor mais parecido com Jesus. Porque a obra é essa. Você vai ficar mais parecido com Jesus já a cada dia. Isso é o Evangelho. O resto é religião. Bom, aí entra agora o caminho da obediência. Eu não penso que não tem que ter obediência, não. Tem que ter obediência no caminho do Evangelho. Qual é a diferença da obediência na religião para a obediência no Evangelho? Essa é uma parte importantíssima. Na religião, eu obedeço para ser aceito. Eu obedeço para Deus me aceitar. Oh, que menino bom, está de parabéns. No Evangelho, eu obedeço porque eu já fui aceito. Eu obedeço porque eu sou amado. Eu obedeço porque eu não sou mais bastardo. Eu sou um filho amado do Pai Celestial. E é uma honra para mim obedecer meu Pai. Chega você sentir prazer na palavra obediência. Não vira fardo. É uma oferta de amor. Cada ato de obediência eu digo assim: Pai, eu estou aqui obedecendo como uma oferta de amor. Recebe a minha oferta de amor e gratidão por tudo que tu fizeste em minha vida. E ainda faz e fará. Isso é que é Deus para se servir, meu irmão. Isso não é um ídolo, não. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja, nessa noite que você veio para esse jardim de oração, você tem que refletir isso. O que é que de religião ainda tem em você, está impregnado na sua alma e que tem que ser sepultado? Sabe um dos termômetros que mede a quantidade de religião e a quantidade de evangelho que tem na gente? É o termômetro da língua crítica. As pessoas extremamente críticas são muito religiosas. Uma pessoa cheia de Jesus, cheia do evangelho, ela não pode ser crítico, só vê defeito, problema, não sei o que, B.O. Peraí, menino. Uma irmã chegou para mim e disse assim: eu estava comendo Oreo, aquele biscoito maravilhoso, Oreo, com uma coca gelada. Eu sei que não é saudável, amém? Amém não, misericórdia. Mas é gostoso, miserável. Aí eu estava lá, aí a irmã disse assim: o senhor come Oreo? Eu disse: irmão, eu gosto. Com essa coca aqui, não vou mentir não. E eu não ia deixar ela estragar meu presente. Eu vou comer, a senhora pode falar o que quiser, mas eu vou comer esse negócio, né? Ela disse: mas não é por isso que eu estou falando, não. Eu disse: não é por causa da saúde, não. Ela disse: não,
É porque isso é consagrado ao inimigo. Eu disse, o óleo? Estou sabendo agora. Onde a senhora obteve essa informação? Ela disse, o senhor nunca analisou não? A embalagem, e tem um negócio que lembra a maçonaria, que lembra não sei o que. Ela fez um estudo teológico exegético do óleo, né? Aí eu disse, irmã, eu nunca vi esse estudo na minha vida, mas eu vou jogar para a senhora. Agora é que eu vou comer mesmo, porque eu não dá vez ao cão na minha vida. Porque, irmã, se eu acreditar que a obra das trevas é maior que a obra da cruz, eu deixo de ser crente, irmão. Agora eu posso deixar de comer o óleo por causa da saúde, aí eu concordo com a senhora. Mas esse negócio de maçonaria, isso tudo que a senhora falou para mim não faz diferença nenhuma. E digo mais, se eu fosse pastor na África, num país africano, e eu tivesse liso e com fome, e passando numa esquina da vida, e tiver um despacho, eu consagro ao Senhor e como, que o cão não é maior do que Jesus. Eu como a galinha. Meu irmão, se eu não acreditar nisso, é melhor ser ateu. Se eu não acreditar que quando Jesus disse está consumado, o inferno explodiu. Ele soltou uma bomba atômica no inferno, irmão. Você já imaginou o que aconteceu no mundo espiritual quando Jesus lá na cruz disse assim, está consumado? Você pode pensar nisso? Você já estudou as ondas da física quântica? Não é? Diz assim que a física quântica, elas estudam assim, as energias, é como você pegar um lago que está bem tranquilo, você joga uma pedra, aí aquelas ondas assim. Aí eu peguei esse negócio, viajei no mundo espiritual. Eu digo, Jesus, eu vou usar a física quântica para entender o estar consumado. Eu disse, Senhor, eu fiquei imaginando agora, na hora que o Senhor disse assim, está consumado, você imaginou? As ondas espirituais, o inferno foi chacoalhado, meu irmão. Por que tinha tanta gente impedindo de Jesus ir para a cruz? Desce daí, se você é o Salvador, desça daí. O projeto do diabo era tirar Jesus da cruz, porque ele sabia que na hora que ele fosse na cruz, a cabeça dele ia ser esmagada, como está profetizado lá em Gênesis 3,15. A semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Quando Jesus disse está consumado, ele pisou na cabeça da serpente. Então eu e você servimos a um Deus que venceu a morte, venceu as trevas, venceu o mal, venceu a angústia, ele venceu tudo. Ele levou sobre a cruz as suas enfermidades, as minhas enfermidades, a morte, ele levou tudo na cruz, irmãos. Irmãos, a extensão do pecado foi muito grande lá no Éden, mas a extensão da cruz foi muito maior. Porque Paulo vai dizer em Romanos que a obra do segundo Adão, que é Jesus, foi infinitamente maior que a do primeiro. É por isso que os homens que entenderam essa mensagem saíram pelo mundo pregando o evangelho sozinho. Se você estudar a biografia da história da igreja brasileira, a igreja que pregou o evangelho no começo, quando o evangelho chegou aqui, você vai encontrar homens montados num cavalo no meio do mato, só. Vê que loucura. O cara montar num cavalo, numa época que não tinha celular, não tinha nada, com um monte de Bíblia nas crinas do cavalo ou do jumento, e indo no meio do mato plantar igrejas. Estude a história dos pioneiros, porque eles estavam firmados nessa verdade. Perderam medo de tudo, de morrer, de demônio, de cobra, de mato, de solidão. E hoje a igreja não prega mais essas coisas. A gente vai ouvir sermão hoje da igreja vanguardista. Pelo amor de Deus, tem que ter paciência, irmão. É só coach. A gente ouve pouca mensagem sobre a cruz, sobre a extensão da obra da cruz, sobre a extensão da obra da ressurreição. É tudo mensagem em água com açúcar, que não sustenta você no deserto, que não sustenta você nas suas maiores provações. Porque esteja onde você estiver, na bonança ou no deserto, em águas tranquilas, em pastos verdejantes ou no vale da sombra da morte, essa é a mensagem que vai sustentar você, em nome de Jesus. Então, nós vamos sair daqui, em nome de Jesus, como um exército de filhos amados, para invadir o inferno e retirar os órfãos de lá e dizer assim: você pode ser um filho amado.
Porque a coisa que mais atrai as pessoas para o Evangelho é quando elas olham para você e veem você. Rapaz, esse é um filho de Deus mesmo. Essa é uma filha de Deus mesmo. A gente toca nele e sai um negócio. Tem um borogodó. A gente escuta ele falar, sai uma energia. Quando ele olha para a gente, dá uma esperança. E o Senhor está aqui essa noite para renovar você nesta verdade. E nós vamos ter um tempo de oração agora. O jardim de oração é para orar, mas nós vamos